Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma entrevista à Sexta para darmos continuidade ao diagnóstico municipal Sesimbra. Hoje connosco temos Nelson Pólvora, 46 anos, vereador do PS no Executivo Municipal de Sesimbra. Nelson Pólvora, licenciado na área das Ciências Sociais, Serviço Social, e que lidera a bancada do Partido Socialista no Executivo gerido pela CDU em Sesimbra. Boa tarde, Sr. Vereador, seja bem-vindo. Antes de mais, e começo desde já por lhe perguntar se existem dois PS em Sesimbra, um no Executivo Municipal e outro que na Assembleia Municipal não acompanha ou tem dificuldade para acompanhar as posições que são assumidas na Câmara pelos vereadores socialistas. Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer o vosso convite para esta entrevista, cumprimentar também a todos os que nos ouvem diretamente e os que poderão ter a oportunidade de ouvir depois a entrevista online. Em relação à pergunta, claro que não existem dois PS. Existe um único PS em Sesimbra, que está representado nos vários órgãos autárquicos, não só na Câmara Municipal, Assembleia Municipal, Assembleias de Freguesia de Santiago e Castelo, e que tem a liderança, ou melhor, a gestão da Junta de Freguesia da Quinta do Conde. O que existe é um acordo de governação para 4 anos entre o Partido Socialista e a CDU, no qual o PS na Câmara tem a posição de gestão e na Assembleia Municipal exerce uma posição mais musculada de oposição à gestão camarária. Mas não existem dois PS de todo, existe sim uma estratégia política onde na Câmara temos a nossa posição enquanto Executivo Municipal e na Assembleia Municipal podemos ter uma atitude mais musculada. É essa a estratégia. De todo não existem dois PS em Sesimbra. Mas já lá iremos a esse acordo de entendimento. Esta minha primeira pergunta prende-se inevitavelmente com uma afirmação que foi feita pelo vereador independente eleito pelo Chega, Márcio Sousa, também em entrevista à Popular FM e ao jornal O Setubalense, em que afirmava isso mesmo, dando conta de que as posições, muitas das vezes, dos eleitos do PS não estavam em sintonia, quer entre a variação, quer entre os membros da Assembleia Municipal. Por outro lado, afirmava também que, inclusivamente, entre vereadores, nem sempre havia essa sintonia. Isto é mesmo assim? Ou resume-se, como dizia, a uma ação mais musculada existente na Assembleia Municipal? Claro que é como disse, existe uma ação mais musculada na Assembleia Municipal e como é natural em qualquer organização, as pessoas têm divergências e muitas vezes nem todos estamos de acordo, mesmo dentro do próprio Partido Socialista, muitas vezes temos divergências entre nós, mas que normalmente tentamos chegar a acordos e passar uma posição que seja mais concreta e que seja sempre melhor para o município. Mas volto a referir, não existem dois PS, existem ações concertadas de uma posição de gestão na Câmara Municipal de Sesimbra e uma ação mais musculada na Assembleia Municipal, o que é normal, é o órgão fiscalizador de toda a atividade municipal, é normal que tenha uma atitude mais musculada. Para resumir, é um PS unido e a uma só voz? É um PS unido e a uma só voz. Balanço faz aos primeiros 2 anos de mandato deste Executivo Municipal de Gestão CDU, ou de maioria CDU? O balanço eu posso considerar positivo. Temos tido vários avanços, nem tudo tem sido fácil. Não é fácil, nós sabemos que, e nós somos eleitos para servir as populações, nós sabemos que as populações são cada vez mais exigentes e é legítimo. Todos nós queremos que tenhamos cada vez mais coisas nos nossos concelhos, que tenhamos estradas melhores, que tenhamos melhores equipamentos.
Mas um orçamento municipal ou uma gestão municipal é feita de opções e nós políticos somos eleitos para tomar opções. E qual o político não gostaria de ter no seu concelho as melhores instalações, as melhores infraestruturas, os melhores equipamentos? Qual o político, o vereador ou presidente que não gostaria de ter todas as estradas do município no melhor estado possível, alcatroadas, em bom estado? Mas nem sempre é possível. Nós, às vezes, para fazermos certos investimentos, e a Câmara Municipal de Sesimbra dá uns anos a esta parte, e também durante este mandato, durante estes 2 anos de mandato, tem optado, e muito, na minha opinião, bem, pela candidatura a vários financiamentos, seja agora mais recentemente o PRR, mas também houve o Portugal 2020, temos à porta o Portugal 2030, que nos oferecem a oportunidade de concorrer à construção de vários equipamentos que são necessários no município e que de outra forma não conseguiríamos. E logo aí vai limitar a nossa capacidade orçamental para que possamos fazer outros investimentos tão necessários também. Não nos podemos esquecer também a grande área que o Concelho de Sesimbra tem e que temos feito um esforço, e aqui entro um bocadinho já numa das minhas áreas, água e saneamento, para requalificar todo o abastecimento de água no Concelho de Sesimbra. Já lá iremos a essa análise, até porque esse é um pelouro que detém. Não há oposição à gestão CDU, é que Márcio Sousa diz que não existe oposição dentro do Executivo e acusa até o PS de ter assumido um acordo de entendimento, total acordo de que falava há pouco, deduz, com a CDU a troco de pelouros. Não há oposição? É assim, eu não quero que esta entrevista se foque em casos, casinhos, que isso é o que normalmente faz crescer estes partidos populistas pelo qual o referido vereador foi eleito. Não nos esquecemos, o referido vereador foi eleito pelo partido Chega, que é um partido populista e que se serve só dessas afirmações para poder conquistar eleitorado. Não existe aqui, e passando a explicar, e para encerrar completamente, espero as afirmações ou a entrevista do vereador eleito pelo Partido Chega. Que agora é independente. Eu eleito pelo Partido Chega. Mas que passou a independente. Eleito pelo Partido Chega. É verdade. Mas que já não está nessa condição. Nós não podemos dizer que hoje sou amarelo e amanhã sou verde. Quem o elegeu foram os eleitores do Chega. É quem ele representa. Quer queira, quer não. Mas eu não me quero focar nesse assunto. Volto a referir que não quero casos nem casinhos. Então explique-me quero só dois pontos para encerrar as afirmações e a entrevista que o eleito pelo Chega deu à vossa rádio. Primeiro, a pessoa Márcio Sousa, ainda antes das eleições, abordou o presidente conselheiro do Partido Socialista para se oferecer como cabeça de lista a qualquer um dos órgãos no Conselho. Que foi autárquicas de 2021. Isto em 2020. Porque as coisas têm que ser esclarecidas. Eu não posso dizer o que me apetece. Há que falar a verdade. O que foi recusado de todo. No pós-eleitoral, e não posso precisar o mês, janeiro, início de janeiro, finais de janeiro, início de fevereiro, quando há essa suposta desvinculação do vereador do Partido Chega. Porquê é que diz suposta? Deixo à interpretação dos ouvintes, porque tenho muitas dúvidas que tenha mesmo existido uma desvinculação, e quem lê a entrevista vê que esse vereador continua completamente ligado aos ideais da extrema-direita. Ele é um acérrimo defensor de Bolsonaro, e quem lê a entrevista vê que, apesar do divagar ali esquerda, direita, também não se percebe. Também promete apoio incondicional a Francisco Jesus. Por isso eu estou a dizer, do divagar esquerda, direita, vê-se que se calhar há ali
mais interesses do que servir populações. Mas é verdade que Nelson Poulsen tenha desafiado o Márcio Sousa para alinhar junto do PS no Executivo quando ele passou a vereador independente? Era essa a segunda parte, e que vou concluir, porque acho que a entrevista deve-se focar política local, política nacional e Conselho de Sesimbra, e nas pessoas do Conselho de Sesimbra. É para isso que nós somos eleitos, e não na figura de uma pessoa eleita pelo Partido Chega, que vem dar a entrevista à Popular FM. Nessa altura da suposta desvinculação do vereador Márcio do Chega, ele aborda-me numa possível hipótese de fazermos frente à CDU, à qual eu respondo que nós, Partido Socialista, e enquanto pessoas de palavra, tínhamos um acordo para a gestão durante 4 anos com os eleitos da CDU, e que não quebrávamos acordos por interesses pessoais. E mais uma vez digo, aqui acho que devemos encerrar o capítulo da entrevista do vereador eleito pelo Chega e focar-nos no que realmente nos interessa, que é Conselho de Sesimbra e população do Conselho de Sesimbra. O vereador terá sempre toda a oportunidade de responder ou optar por não responder às questões que serão colocadas. Queres explicar em que é que consistiu esse acordo de gestão com a CDU? Este acordo foi como é que eu posso dizer? Não posso dizer, por um lado foi simples, por outro lado... Não é uma coisa muito normal, quando estamos a falar de duas forças que lutam pelo mesmo objetivo. Sim, não é uma coisa muito normal, mas nós temos que ver o cenário em que Sesimbra ficou colocado após 26 de setembro de 2021. O município de Sesimbra ficou colocado perante a situação de ter 3 vereadores, um presidente mais 2 vereadores CDU, 3 vereadores PS e um vereador Chega, que ninguém sabia para que lado poderia pender, quais as opiniões, ou melhor, nós sabemos normalmente o que é que quem é eleito pela direita defende, e vimos que nada disso era bom para o município. Foram encetadas negociações, como é óbvio, porque o Conselho não podia estar estagnado durante 4 anos. Sesimbra vinha de um conjunto de... Os anteriores executivos, e não falo só dos anos mais recentes, se calhar desde 97, 2001, o Conselho de Sesimbra sofreu uma grande transformação. Houve um conjunto de investimentos que têm sido feitos ao longo dos anos para melhorar as condições de vida das pessoas. E não poderíamos, por existir uma maioria relativa, colocar em risco criar no município uma não gestão. Mas porquê é que era necessário um acordo de gestão? Poderia muito bem o PS, sem um acordo de gestão, através da votação das propostas que fossem submetidas à reunião de Câmara, acompanhar ou não acompanhar aquilo que fosse apresentado pela maioria relativa da CDU, sem ter obrigatoriamente de assinar, ou eu não sei se foi assinado, mas assumir, melhor dizendo, um acordo de gestão com a principal força da oposição. Não foi assinado nenhum acordo de gestão, somos pessoas de palavra, e para mim o aperto de mão serve mais do que qualquer papel assinado, porque sou uma pessoa de palavra, e o Partido Socialista, enquanto eu for líder, é assim que funcionará perante qualquer situação. Claro que há situações, limites, que nós nem sequer falamos. Acho que entre nós, na altura, o Presidente Francisco Jesus e eu próprio e outras pessoas que nos acompanhavam nestas reuniões, achámos que era importante que existisse uma envolvência, uma colaboração de todos para as melhores soluções para o Conselho. Que não era, ou melhor, que existisse uma responsabilização. Não é estando só enquanto vereador, sem tempos, sem pelouros, que nós podemos tomar decisões, ter capacidade de ação na gestão do município, se é que me faço entender. Isso não torna depois o PS, ao assumir esses pelouros, refém de votar contra, por exemplo, as propostas da CDU? Não, pelo contrário, já lhe posso dar um exemplo claro disso.
Pelo contrário, eu acho que nós, quando tomamos esta opção, ou melhor, o PS, quando se candidata às eleições de 2021, o PS candidata-se com um projeto para as pessoas. O PS estava pronto para governar, se ganhasse as eleições. E quando somos colocados perante o cenário pós-eleitoral, nada mudou. Nós continuamos com o nosso projeto válido e capaz de governar para as pessoas. Se temos a oportunidade de colaborar nessa gestão, criando também, ou melhor, defendendo o nosso programa, e mais à frente já falarei também dos programas eleitorais, podemos executar o nosso programa. Porquê de não aproveitar essa oportunidade? É porque foi uma oportunidade também para o Partido Socialista mostrar a forma como pode trabalhar num executivo municipal. A ilação que se pode retirar Deixa-me só dizer, em relação aos programas, e foi algo que também vimos durante a campanha eleitoral e durante o programa, os programas, embora existam diferenças, haviam grandes pontos de convergência entre os dois programas eleitorais. Ou melhor, foram os dois únicos, de todos os que foram apresentados às eleições autárquicas, eu acho que foram os dois únicos programas que existiam. Porque uns eram programas, outros eram folhetos. A ilação que se pode retirar daqui, e salvo as devidas distâncias, digamos assim, é que, por exemplo, um PS liderado por Nelson de Pólvora nos Açores, e tínhamos assegurada uma estabilidade de governação política naquele arquipélago. Por certo que sim. E já lá iremos às legislativas. E falo um pouco por mim. Sou uma pessoa de consensos. Então também defenderá uma solução deste tipo depois daquele que for o resultado e antes de passarmos às legislativas que se vier a verificar a 10 de março. Relativamente às eleições de 10 de março, como é óbvio, estou muito apreensivo quanto aos resultados. Acredito numa vitória do PS. Mas aceitaria um acordo de entendimento que sustentasse a governação, a estabilidade política? À esquerda, como é óbvio que sim. Só à esquerda? Só à esquerda. E tivemos um bom exemplo com a geringonça, a denominada geringonça, que se conseguiu fazer com que o país evoluísse. E aqui acrescento, a única situação em que me dava é que acho que os partidos, e naquela altura foi um acordo parlamentar só para a aprovação de orçamentos, acho que os partidos que fazem parte desses acordos, e lá está, se calhar vou um pouco ao encontro do que acontece em Sesimbra, devem participar na gestão, devem ser responsabilizados pela gestão. Quantas vezes é que o PS votou contra propostas da CDU nestes 2 anos de mandato? Já votámos algumas. Houve uma que foi claríssima, e assim, que foi um novo hotel que está previsto para a zona central de Sesimbra, e que nós urbanisticamente não concordávamos com aquela execução e votámos contra. Já houve situações em relação à delegação de competências da administração central na administração local em que votámos contra. Já existiram algumas situações em que votámos contra. Agora não me digam que, se é necessário um equipamento, vamos falar de um auditório para a Quinta do Conde, que estava no programa eleitoral do Partido Socialista, que estava no programa eleitoral da CDU, eu vou dizer que já não é necessário só para ser do contra. Por isso não contam comigo. Nós temos que ser corretos, coerentes. Não faço, nem o PS faz oposição por oposição. Fazemos oposição em assuntos específicos em que é necessário fazer oposição. Estaremos lá para defender todos os nossos ideais, todas as nossas propostas, todas as nossas ideologias. E acha que o eleitorado entende isso e aceita isso de bom grado? Eu, do feedback que tenho tido das populações do concelho de Sesimbra, eu julgo que sim. Porque lá está, enquanto nós andarmos, e desculpem-me o termo, em guerrinhas, e muitas vezes vemos que aquilo até era bom para o concelho, mas só que é apresentado por outra força política, não o fazemos,
É isso que faz crescer os partidos populistas, que tanto nos assustam. É por aí que não devemos ir. As pessoas ficam revoltadas quando veem que... Então, mas se vocês apresentaram a mesma coisa, ou coisas muito parecidas que diferem em pouco, porque é que agora já não concordam? Porque é que agora já não querem? Não é assim que funciona, e eu acho que isto é bem interpretado pela pessoa. E acho que é esta mentalidade que tem que existir nos políticos, de serem mais abertos à negociação, aos consensos, que poderá fazer com que tudo isto volte ao normal e que não tenhamos um futuro pior. Como é que analisa o trabalho que tem sido desenvolvido nas áreas que tem sob a sua alçada, águas e saneamento e fiscalização? Nas águas e saneamento, e lá está, Sesimbra é um concelho, pelas suas características, que que recebe muitas pessoas. Sesimbra, ao longo dos últimos anos, teve um crescimento populacional, especialmente na freguesia da Quinta do Conde, e também durante o período da pandemia, e que se manteve na Lagoa da Alfeira. Tivemos esse crescimento populacional pelas características de Sesimbra, de ser aquele paraíso. Temos muitas pessoas que nos visitam. Nós chegamos a triplicar a população nas épocas de verão, como é normal, mas também em passagens de ano, no Carnaval, e nós temos que criar condições para que as pessoas possam ter qualidade de vida em Sesimbra, quem vive e quem nos visita. E o pelouro das águas é fulcral para que exista. A água é fundamental para todos. Mas a autoavaliação é positiva? Muito positiva, muito positiva. Temos feito um investimento enorme em remodelação de condutas, em substituição de outras condutas, em colocação de umas novas, em construção. Vamos agora construir 2 novos depósitos no Cabeço do Melão para dar mais robustez ao abastecimento de água na Quinta do Conde, porque apesar de Sesimbra, e não temos, e eu já várias vezes fiz questão de o dizer em reuniões de Câmara, os nossos aquíferos em Sesimbra são estáveis. A água de Sesimbra tem uma excelente qualidade. Ainda em novembro fomos agraciados novamente com o Prémio de Excelência da Água para Consumo Humano pela ERSAR, e a nossa preocupação é que consigamos sempre manter o abastecimento o mais robusto possível para as populações, que nunca tenhamos o problema de chegar durante o dia e não termos água. Claro que acontece às vezes, existem rupturas e que têm que ser resolvidas, e isso acontece, as pessoas às vezes têm períodos sem água, mas tem sido feito um trabalho enorme para que possamos não só garantir o que já temos, e que é mais que suficiente, mas que de futuro possamos ainda ter mais condições para que todos possam, mais em capacidade Sesimbra, de resposta. Todos em Sesimbra que venham, sejam 20 mil, sejam 50 mil, viver ou visitar, que haja sempre uma resposta robusta no abastecimento. Dá-lhe mais dores de cabeça à área da fiscalização? Como é óbvio. Como é óbvio. Porque eu acho que às vezes é um bocadinho por desconhecimento das pessoas. A legislação não é clara, as pessoas... às vezes as pessoas também não se informam e cometem pequenas gafes, melhor dizendo, vão fazendo pequenas obras, as quais umas tinham que ser passíveis de licenciamento, e as pessoas, por desconhecimento, é normal, por desconhecimento, não se informam, porque a Câmara até tem canais onde se podem informar se é necessário o licenciamento ou não, mas avançam a seu belo critério para a execução dessas obras, e muitas vezes temos que atuar fazendo o embargo de obra. É sempre uma situação mais desagradável, porque causa desconforto às pessoas, como é óbvio, mas que... Dá mais dores de cabeça, mas que também se consegue resolver. Porque, lá está, é com o diálogo, estando junto das populações, que foi algo que eu sempre defendi e que pautei tanto
o processo pré-eleitoral, como a campanha eleitoral, como a minha gestão na Câmara Municipal de Sesimbra enquanto vereador, de uma grande proximidade às populações e tentar ouvi-los todos. Falou há pouco na Lagoa de Albufeira. Recentemente tivemos uma tomada de posição por parte do Presidente Francisco Jesus. Do Executivo Municipal. Do Executivo Municipal, presidido por Francisco Jesus, e a minha pergunta é se acompanha na íntegra a posição essa posição emanada ou transmitida por Francisco Jesus. Foi um documento que foi apresentado na última reunião de Câmara e que foi votado por unanimidade. Por unanimidade. Claro que acompanhamos. Há uma responsabilidade da APA em relação à Lagoa da Albufeira que não está a ser cumprida. Em todos os sistemas lagunares no nosso país, a APA cumpre. Só com a Lagoa da Albufeira é que não cumpre. Estamos a falar de pagamento. Também, porque há um acordo para que nós façamos a abertura da Lagoa durante 3 anos e que até, e claro, que éramos nós que fazíamos, mas que recebíamos as verbas por parte da APA e que até agora foi pago 0. E que nos foi transmitido que nos iam pagar 0, quando a Câmara já investiu dinheiro. Claro que nós investiríamos na mesma na Lagoa da Albufeira, mas como disse há pouco, nós enquanto gestores públicos, nós temos de tomar opções. E aquele dinheiro que não é responsabilidade do município gastar, é da Agência Portuguesa do Ambiente, e que nós investimos, e que são cerca de 300 mil euros nos 3 anos, ou pouco mais, 300 mil euros, daria para alcatroar imensas estradas no concelho. O PS em Sesimbra daria-me para renovar bastantes condutas de água. O PS em Sesimbra não tem problema em ir contra, se tiver de ir, organismos da tutela. É isso que está a dizer. Independentemente da gestão do Governo Central ser da mesma cor partidária. É um exemplo, é isso? Em primeiro lugar está Sesimbra. Estão as pessoas de Sesimbra. E todos erramos. Quando estamos em cargos de gestão, todos erramos. Ninguém pode dizer que não erra. E o nosso candidato a Primeiro-Ministro fez questão de dizer isso. Que todos erramos enquanto políticos, enquanto decisores, enquanto gestores. É normal. E se há coisas que não sejam boas para o município, que não sejam boas para a população do meu município, claro que nos devemos manifestar junto à tutela, tentando que eles percebam que nós os eleitos locais, somos quem mais junto está das pessoas, quem melhor conhece os territórios. Muitas vezes, na administração central, eles não conhecem o real problema e agem conforme pareceres técnicos, como se nós transmitirmos a opinião, estes problemas podem ser resolvidos. O que acho que não é o caso da APA. Acho que o caso da APA não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É mesmo uma decisão por parte da APA que, e como disse, foi votado por unanimidade, porque todos concordamos que há um problema, que há um responsável e que o responsável resolve todos os problemas por toda a costa, onde temos sistemas lagunares, mas o de Sesimbra, mais precisamente da Lagoa da Albufeira, está esquecido. Já falou sobre as áreas das águas, da água e do saneamento e da fiscalização que tutela na Câmara Municipal de Sesimbra. E na área social, uma área em que tem conhecimento de formação? A área social, e como todos nós infelizmente nos lembramos, se já existiam carências na área social, infelizmente as pessoas têm passado ao longo dos últimos anos por algumas dificuldades, as mesmas agravaram-se com a pandemia e houve um crescimento enorme do número de pedidos de apoio à Câmara Municipal de Sesimbra por parte das pessoas e nessa área a Câmara tem
o município tem tentado dar a resposta, não só a nível de apoio alimentar, como também a nível de habitação. Temos estado a tentar. É impossível a Câmara conseguir dar resposta a todas as necessidades que ocorrem por parte da população na área social, mas dentro do possível, e também temos um exemplo recente. Há cerca de um ano e meio, aprovámos em reunião de Câmara, lá está, por unanimidade, após uma grande discussão no seio do Executivo quanto à localização, aprovámos a construção de 307 novos fogos no concelho de Sesimbra, com a estratégia local de habitação. Mas, como digo, internamente no Executivo houve uma grande discussão quanto à localização, o número de fogos em cada uma das freguesias, mas chegamos a um consenso, que é assim que se resolvem os problemas das pessoas. É discutindo ideias, mostrando visões e vendo qual é o melhor caminho para os resolver. Já que fala na habitação, a estratégia local de habitação em Sesimbra, definida e em marcha, está confortável o PS com ela? Completamente confortável, aprovámos. Claro, como disse ainda agora, depois de alguma discussão que houve entre o Partido Socialista e a CDU, quanto a algumas localizações de algumas frações, chegámos a um consenso e aprovámos. Estamos completamente... Tenho que introduzir aqui uma pequena provocação. O vereador Márcio Sousa não foi tido na chave. PS e CDU na estratégia de local de habitação, PS e CDU na estratégia local de habitação discutiram, não sei se posso dizer este termo numa rádio, partimos muita lenha, rachámos muita pedra, mas chegámos a um consenso. Qual as melhores soluções? Nós somos colocados. A pandemia, toda a gente sabe o que é o mal que fez ao nosso país e às nossas populações. E Sesimbra não fugiu à regra. Foi criada uma ferramenta, que é o PRR, na qual são disponíveis fundos para a criação de habitação. Então, Sesimbra poderia aliar-se de aproveitar esses fundos quando tínhamos carências habitacionais no nosso concelho para a nossa população. Claro que tinha que haver uma discussão e tinha que haver cedências de parte a parte, mas que conseguíssemos chegar a um consenso em que pudéssemos aproveitar esses fundos para criar condições de habitabilidade às pessoas. E o problema da habitação não surgiu com a pandemia? Não, mas agravou-se e é um grande, se calhar por ser mais da área social, é um receio meu que a situação se vai agravar agora nos próximos anos. Mesmo com as respostas que vêm aí, em termos de colocar porque as estratégias locais de habitação e o aproveitamento dos fundos comunitários ao abrigo do PRR determina a conclusão de processos de construção até 2026. Até 2026. Mesmo assim, adivinha um crescimento. O que vai ser um problema. Primeiro vai ser um problema, que é uma coisa que nós também temos tido grande dificuldade na gestão, que é empresas disponíveis para avançarem com a obra. Outro problema é... falar de construção ou de reabilitação também? Só mesmo para a reabilitação. Também? Não existem empresas, ou melhor, existem muitas empresas, mas estão todas ocupadas. Não existe mão de obra. Não existe mão de obra para a execução dessas obras. E existe toda a agravante nestes processos, que é o tempo que demora qualquer procedimento. Os procedimentos arrastam-se durante muito tempo e muitas vezes peso da máquina administrativa. A abertura de um concurso quase que nos vai esgotar o tempo para cumprir prazos. O que está a dizer é que não só em Sesimbra como noutros municípios, este problema vai ser transversal ao país. Poderá estar em risco o aproveitamento na totalidade desses benefícios. Não, porque eu acredito que poderá ser revisto a nível dos organismos competentes. Um dilatar do prazo? Da União Europeia, um dilatar do prazo. Porque é impossível. É impossível, porque, como disse, todo o procedimento concursal, mais a existência ou não de empresas para a construção que concorram, os tempos são muito curtos. Estamos em 24. Muito bem. E eu ia dizer há pouco, ainda em relação à estratégia local de habitação,
toda esta história da inflação veio agravar as condições económicas de todos os portugueses. Daí eu considerar que tivemos a Troika, tivemos a pandemia, tudo isto agravou. Agora a questão da inflação, a guerra na Ucrânia. Que contribui para a inflação. Que contribuiu para a inflação. Tudo isto vai criar aqui alguns problemas às famílias, mesmo famílias que já tenham casa própria e que, Deus queira que eu esteja muito enganado, que poderão causar problemas às pessoas, que as pessoas não consigam manter as suas habitações e que tenham que recorrer a apoios da autarquia, quer seja no arrendamento acessível, na renda apoiada, nos vários mecanismos que nós temos dentro da estratégia local de habitação para dar esses apoios. Como disse há pouco, a estratégia local de habitação contemplou, quando aprovada, 307 novos fogos, porque era o número de pessoas inscritas E hoje no qual Conselho. Hoje já quase que duplica o número de inscritas. Sendo que a estratégia começou a ser delineada ou em 2020 ou 2021, é isso? Foi aprovada, não quero enganar. A partir de 2021. Sim, começou a ser elaborada, aprovámos em meados de 22. Portanto, no espaço de um ano e pouco. Quase que duplicou. O orçamento municipal, este é o maior de sempre, mas isso também não é novidade para ninguém, porque se verifica um pouco por todos os municípios, exatamente face à possibilidade da chamada bazuca do PRR, mas se este fosse o orçamento puro e duro do Partido Socialista em Sesimbra, o que é que teria de diferente em relação àquele que temos hoje? Até porque o PS absteve-se na votação deste... Nós, em relação ao orçamento municipal, existem aqui várias questões e a nossa abstenção foi clara. Nós, e como digo, participámos ativamente na elaboração do documento. Nós abstivemos porque há uma receita que nós temos algum receio que não consiga ser arrecadada. E lá está, vamos outra vez falar toda esta situação económica que tem sido provocada por todas estas condicionantes que falámos ainda há pouco. Onde é que espera que a previsão falhe no que toca ao arrecadar de poderemos ter algum recuo a nível de IMT. Podemos ter algum recuo a nível de IMT e aí o nosso receio neste orçamento. Mas este orçamento eu acho que vai muito mais além disso. Este orçamento... Mas no que toca às prioridades de investimento... Era aí que eu iria chegar agora. Nós, e como disse logo no início da entrevista, nós temos aproveitado diversas candidaturas. Portugal 2020, Portugal 2030, o PRR... Perdão. E quando nós candidatamos e que essas candidaturas são aprovadas, nós temos que cabimentar, ou melhor, temos que comprometer logo essa despesa, parte da despesa. Ou seja, essa parte da despesa não pode ser usada do orçamento municipal. Nós, só nestes grandes investimentos, temos quase cerca de 1/3 do orçamento comprometido, que nós não podemos mexer, desculpem-me o termo, porque está comprometido para essas obras. Ou seja, o orçamento teve que ser feito de forma a que contemplasse já estas grandes obras que vão ser feitas nas candidaturas e daí ser tão alto e que também pudesse existir por parte do município algum investimento. Não nos podemos esquecer que o orçamento também contempla toda a delegação de competências e os encargos com pessoal que as mesmas envolveram. Só a nível de educação, a Câmara Municipal de Sesimbra recebeu quase cerca de 400 funcionários novos. Em que nós... E o envelope financeiro da Administração Central não acompanha esse custo. É isso. É não, onde está a querer chegar. Não. Nós é que temos que cabimentar, nós temos que contemplar no orçamento a despesa. Essa despesa com pessoal. E o envelope, que ainda não chega, mas é que eu acredito que seja revisto em breve, é uma convicção que tenho, é que seja revisto em breve,
não tem a ver. Tem a ver é que é responsabilidade nossa agora a gestão desses funcionários. E isso tem que estar contemplado no nosso orçamento. Mas em matéria de investimentos, não alteraria nenhuma prioridade daquelas que constam no orçamento, relativamente àquilo que está determinado? Para 2024? Sim. Não, porque lá foi como lhe disse há pouco, nós não tivemos 2 dias a discutir orçamento. Nós tivemos largos meses sentados à mesa a tomar opções. Portanto, temos um orçamento de comum acordo entre PS e CDU, é isso? Sim. E quanto ao IMI? Aí o PS deverá estar mais confortável ainda com a solução encontrada. O IMI foi, e vou voltar ao início da entrevista. Ou não? Claro que sim. O IMI foi uma das condições, se é que assim o posso dizer, para que existisse um acordo de gestão para os 4 anos. Uma das formas de nós aderirmos, se é que assim o posso dizer, a este acordo foi que, ao longo destes 4 anos, pudesse haver uma baixa de impostos para que as pessoas pudessem ter mais condições de vida. E uma dessas condições era através do IMI, baixando a taxa de 0,4 para 0,38, que é onde ficou fixada. Deixe-me dizer que ainda relativamente ao IMI, não foi só o IMI, foi por proposta do Partido Socialista e concertada e discutida com os vereadores CDU, um regulamento municipal de impostos que não só refletem a baixa do IMI, como refletem a isenção de taxas na aquisição de habitação própria e permanente para jovens, como reflete a isenção de taxas durante um período que não posso precisar, acho que são 5 anos, agora de cor não posso precisar, para reabilitação urbana. Ou seja, foi criado um regulamento. Não chegamos à taxa de IMI, vamos baixar só a IMI. Vamos criar todo um regulamento onde poderemos criar condições para que haja reabilitação no concelho, para que consigamos que venham cada vez mais jovens viver para o concelho. Criámos também para o movimento associativo condições para que possam ter melhores condições, tenham menos carga fiscal em cima. E reclama aos louros para o PS desta... Este regulamento parte da iniciativa do Partido Socialista, era programa. Estava no nosso programa eleitoral. É uma vitória do Partido Socialista? É uma vitória do Partido Socialista, clara. Mas continuo a dizer, houve uma grande discussão e houve contributos, quer seja do PS, quer seja dos vereadores eleitos pela CDU. Voltou a deixar de fora o vereador independente Márcio Sousa. Não contribuiu em nada? Vereador eleito por Chega. Mas não contribuiu em nada? Eu disse não falar mais sobre o eleito por Chega. Muito bem. Caminhamos a passos largos para o final, mas eu gostava de recolher a sua opinião sobre as próximas legislativas. Antes de mais, se está carente numa vitória do Partido Socialista. As últimas sondagens não têm sido muito favoráveis ou tão favoráveis como já foram as anteriores. E que cenário é que perspectiva para depois de 10 de março? Se um cenário de possível governação, quer à esquerda, quer à direita, dependendo de quem ganhe, se calcula que possam, ao fim de 6 meses, ser convocadas novas eleições, face à instabilidade em que se possa mergulhar? Temos aqui várias dimensões. Em primeiro lugar, acredito, ou melhor, em primeiro lugar, fomos colocados perante um cenário que ninguém necessitava. Fomos postos perante uma crise política que de todo não era necessária. Depois de passarmos por troicas, de passarmos por pandemias, de passarmos pela guerra da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, a invasão da Rússia à Ucrânia, de passarmos pela inflação,
tivemos um governo que ao longo dos últimos 8 anos conseguiu não só a nível económico, que o país teve melhorias a nível económico, este ano conseguimos baixar a dívida abaixo dos 100%, que não acontecia há mais de 40 anos. Além do nível económico, a nível social, o governo PS conseguiu, nos primeiros anos de mandato, com a geringonça, e agora os 2 últimos com a maioria absoluta, conseguiu dar condições aos portugueses que nós não víamos há muitos anos, desde o aumento do salário mínimo, o aumento do número de vagas em creche, a gratuidade dos passes até aos jovens com 23 anos, o aumento das pensões. Nem tudo foi perfeito, como é óbvio, mas houve uma grande evolução a nível de governação do PS para com as pessoas durante estes 8 anos, que eu não vejo que existisse esta necessidade por parte, sabe-se lá de quem, de criar este facto que vamos ver, um dia vamos perceber se realmente era um facto que originasse esta situação. Claro que estou convencido que o PS vai merecer novamente a confiança dos portugueses, que o PS irá vencer as eleições. Não sei se com maioria absoluta, dificilmente com maioria absoluta, eu gostava que sim. Não conseguindo o PS governar sozinho, acho que será fundamental fazer um novo acordo à esquerda, como já existiu em 2015, com os outros partidos à esquerda, nunca para outros lados. Não coloca em cima da mesa a hipótese de um acordo à direita? Na minha opinião, é totalmente inconcebível. Neste momento, e nós vemos, e tudo o que defende, quer seja Chegas, Iniciativa Liberal, o próprio PSD por vezes, neste caso a AD, estão muito longe das políticas que o PS pôs em prática nos últimos anos ao serviço das populações e que quer continuar a manter. E se o PSD ganhar as eleições, acha plausível poder assegurar uma solução governativa sem incluir o Chega, com a viabilização por parte do Partido Socialista? Como costuma dizer, o futuro a Deus pertence. Eu não acredito que, existindo uma vitória do PSD, da AD, que, e em caso de necessidade para a maioria parlamentar, não acredito que eles não se juntem ao Chega. Eles vão se unir ao Chega para formar um governo de direita. E isso é tudo que o nosso país não precisa. É tudo que as nossas populações não necessitam. Ao contrário de Sesimbra, daquilo que se verifica em Sesimbra, transpondo o cenário que se verifica em Sesimbra para o plano nacional, está arredada a hipótese, no seu entender, de uma concertação entre, por exemplo, o Bloco Central, a nível de Bloco Central, PSD, que assegura a estabilidade necessária para que se leve uma legislatura até ao fim. Mas em Sesimbra não temos um Bloco Central. Em Sesimbra temos uma governação à esquerda. CDU e PS. Não temos Bloco Central nenhum. Vejo com bons olhos, e em caso de necessidade, que existe um entendimento entre os partidos à esquerda, e aqui também não excluo o Bloco de Esquerda, ou mesmo o LIVRE e o PAN, que existe a convergência, que em primeiro lugar estão as pessoas, está o nosso país, e que existe a capacidade dos líderes e das organizações políticas à esquerda conseguirem convergir na viabilização de um governo de esquerda que possa garantir um melhor futuro às pessoas. Portanto, por aqui chego à conclusão que, se o PSD vencesse as eleições em Sesimbra, o PS nunca faria um acordo de entendimento com o PSD. Em primeiro lugar, eu não acredito que o PSD ganhe as eleições em Sesimbra. No cenário hipotético de ganhar. Eu acredito que a próxima força política a ganhar eleições em Sesimbra vai ser o Partido Socialista.
Para terminar, vai recandidatar-se à presidência da Câmara Municipal se o PS o convidar? Tudo depende dos órgãos internos do Partido Socialista. Como disse logo no início da entrevista, isto foi um projeto que se iniciou por volta de 2020, que teve a sua primeira fase na eleição a 26 de setembro de 2021, que não está de todo concluído nem encerrado. Estamos cá para continuar. Eu estou totalmente disponível. Assim, os órgãos do partido, que é quem tem a legitimidade para tal, o decidam. Eu, como entrei em 97 para a política, continuo em 2024. Para mim, em primeiro lugar, o meu concelho e as pessoas do meu concelho, criando melhores condições de vida para elas. Muito obrigado. Deixa-me só terminar, continuo com o mesmo lema que tive na campanha, sentir-se Sesimbra. Muito obrigado, Nelson Pólvora, vereador do PS no Executivo Municipal de Sesimbra. Chega assim ao fim a nossa entrevista. Regressaremos na próxima semana com convidado Francisco Jus, presidente da Câmara Municipal de Sesimbra. Até lá, tenham uma ótima semana. Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia.